triagem documental é uma atividade de analisar os documentos com o objetivo de realizar a manutenção da organização dos arquivos, identificando e mantendo os documentos. Triagem inicial. A triagem inicial é o momento mais crítico, onde serão analisados todos os papéis, separado cada uma delas de acordo com um assunto específico. Exemplos: pasta de documentos administrativos, separados por datas. Documentos comerciais, separados por datas. Dados dos funcionários, separados por área de atuação. Como pode ser feita a triagem? A atividade de triagem documental consiste em analisar documento por documento, verificando se os mesmos estão arquivados em local correto, eliminando documentos sem valor e preservando aqueles que o tenham. Em caso de dúvida, o responsável pela documentação deverá ser consultado. Gestão de documentos é um conjunto de procedimentos que permite a organização e o armazenamento adequado de documentos de maneira eficiente, segura e inteligente, possibilitando a localização rápida. Qual a importância da gestão de documentos? Simplifica a identificação e o descarte de documentos obsoletos e desnecessários. Maior controle, rastreabilidade e confidencialidade dos documentos. Diminuição dos espaços destinados a armazenamento de documentos. Como fazer o controle de documentos? Organizar por categorias é o caso, por exemplo, de dividir os documentos em diferentes setores: atendimento, estoque, qualidade, segurança do trabalho, e etc. Eliminar os documentos que não são mais necessários. Considerar a temporalidade, pois nem todo documento dura para sempre. Extratos bancários, IPTU e IPVA. Prazo de 5 anos. Luz, água, telefone e outras contas de consumo. Prazo de 90 dias ou até 5 anos. Fazer backups é muito importante. Fazer o backup de arquivos digitalizados para garantir a segurança dos dados. Backup é uma cópia de segurança dos seus dados. Fazer backups é muito importante. Fazer o backup de arquivos digitalizados para garantir a segurança dos dados. Backup é uma cópia de segurança dos seus dados, informações, de um dispositivo de armazenamento, celulares, tablets, computadores, ou sistema, aplicativos, softwares e jogos, para outro ambiente, para que esses mesmos dados possam ser restaurados em caso de perda dos dados originais ou que ocorra um acidente. Qual a necessidade de fazer um backup? Backup é uma cópia de segurança dos nossos dados, que nos previne de perdermos os arquivos acidentalmente, por qualquer motivo contrário à nossa vontade. Ele garante a integridade de todos os dados, por exemplo, banco de dados, arquivos de usuários, de configurações, etc. Tipos de backup. Backup na nuvem. A cópia de segurança na nuvem, também conhecida como Cloud Backup, leva seus dados para um servidor remoto, ao qual você pode acessar pela internet. Basicamente, você usa o espaço de armazenamento de outro computador. Há vários serviços de nuvem domésticos e gratuitos como Google Drive, Dropbox, iCloud, OneDrive e outras soluções pagas e mais robustas para empresas. Backup do WhatsApp. No WhatsApp, você pode fazer uma cópia de segurança das suas conversas e arquivos de mídia para o Google Drive, Android ou iCloud, iPhone, e transferi-los caso troque de celular. Esse backup pode ser atualizado periodicamente e automaticamente. Backup de fotos e vídeos. A maneira mais simples de trabalhar com backup de fotos e vídeos no celular é usando o Google Fotos. Todas as fotos que você tira com a câmera do seu celular ficam salvas na sua conta do Google. Basta sincronizar e as alterações serão refletidas em todos os dispositivos. O armazenamento gratuito é ilimitado para fotos em alta qualidade até 16 MP. As fotos são compactadas para economizar espaço. Se uma foto for maior que 16 MP, ela será redimensionada. O mesmo com vídeos com mais de 1080p. Arquivamento.
O arquivamento é o processo pelo qual as informações, em qualquer formato, são armazenadas com segurança por longos períodos de tempo. Essas informações podem, ou não, ser usadas novamente no futuro, mas, mesmo assim, devem ser armazenadas até o final de seu cronograma de retenção, como é feito o arquivamento de documentos. São guardados os documentos em ordem crescente. São digitalizados os documentos. Estruture o espaço físico para possibilitar a movimentação dos arquivos. Atenção ao prazo de guarda. Técnicas de arquivamento. O arquivamento alfabético é uma das mais conhecidas técnicas de arquivamento, que consiste em organizar os documentos arquivados de acordo com a ordem alfabética, permitindo uma consulta mais intuitiva e eficiente. Método numérico é usado quando a forma de organizar é feita pelo número do documento ou da pasta em que ele foi arquivado. Ele é muito utilizado na organização de prontuários médicos, processos, filmes e pastas de funcionários. Arquivamento por assunto. Essa técnica consiste em realizar o arquivamento dos documentos de acordo com o assunto tratado neles, porque o arquivamento alfabético é o mais utilizado. O arquivamento alfabético consiste em organizar os documentos arquivados de acordo com a ordem alfabética, assim permitindo uma consulta mais intuitiva e eficiente. Esse método é muito usado nas empresas por apresentar a vantagem de ser rápido e simples. Método numérico. O método numérico de arquivamento são utilizados quando o principal elemento a ser considerado em um documento é o número, que consiste na atribuição de um número a cada pessoa, em que a organização das fichas ou pastas obedecem à ordem de entrada. Método numérico cronológico. Nesse método, além da ordem numérica, deve-se levar em consideração a data do documento. A data utilizada pode ser de entrega, vencimento, emissão e etc. Organograma. O organograma é um gráfico que representa visualmente a estrutura organizacional de uma instituição ou empresa. O principal propósito deste modelo estrutural é apresentar a hierarquização e as relações entre os diferentes setores da organização. O organograma empresarial pode ser apresentado de diversas maneiras, sendo o modelo vertical um dos mais populares. Organograma horizontal. Os cargos mais importantes hierarquicamente falando estão mais para a esquerda, e conforme cresce para a direita vai-se chegando aos cargos e áreas mais operacionais. Sendo assim, as vantagens de se fazer um organograma horizontal são agilidades na gestão, menos burocracia, ambiente informal, colaboradores engajados e mais focos em projetos. Fluxograma. Um fluxograma é uma ferramenta de representação gráfica onde etapas são organizadas de forma sequencial. Essas etapas podem descrever um projeto, processo, sistema, fluxo de trabalho ou estudo. Simbologia do fluxograma. O primeiro símbolo a ser apresentado é a seta, um símbolo de conexão que serve para indicar uma interligação entre dois outros símbolos e a direção do fluxo. Nome. Terminação indica o início ou o fim de um fluxo no diagrama de processos. Nome. Processo indica um determinado processo e suas funções e atividades. Nome. Decisão mostra que uma decisão terá que ser tomada e que o fluxo do processo seguirá determinada direção em função dessa decisão. Nome. Atraso representa que um tempo vai decorrer antes que o fluxo do processo continue. Nome. Dados representa qualquer tipo de dado no fluxograma. Cronograma é uma ferramenta de planejamento e controle semelhante a um diagrama onde são descritas as atividades a serem executadas durante um período estimado para a conclusão de um projeto. Objetivos do cronograma: identificar e organizar a sequência de tarefas necessárias, estabelecer prazos para a conclusão das tarefas a partir do cronograma. São estabelecidas as metas de trabalho para as pessoas e equipes envolvidas no projeto. Para que serve o cronograma?
O cronograma serve para direcionar a equipe do projeto sobre qual a sequência de execução das atividades, em qual tempo elas devem ser executadas e se está tudo ocorrendo dentro do estipulado. Benefícios do cronograma: aumenta o foco e a produtividade. Com um cronograma bem estipulado e com prazos realistas, o responsável pela execução de cada tarefa tem mais foco na hora de fazer o seu trabalho, pois o cronograma proporciona mais clareza sobre o que é preciso ser feito. Auxilia a prever gastos. O cronograma auxilia a prever os gastos do projeto, principalmente com recursos humanos. Ele ajuda no cálculo das horas de cada colaborador e dá ao gerente de projetos uma ideia do valor necessário para montar o orçamento da gestão de custos. Antecipa falhas. O cronograma permite a antecipação de falhas porque é possível visualizar tarefas atrasadas ou que estão sendo executadas na ordem errada, garantindo que ações sejam tomadas para compensar esses atrasos.